Bem-vindo, bem-vinda, Giovana aqui, dando continuidade ao capítulo 12, a glândula pineal. Muitos de nossos alunos relatam encontros surpreendentes, além do mundo físico conhecido durante a meditação da glândula pineal. Quando essas substâncias químicas são liberadas no cérebro, a mente tem experiências que parecem mais reais do que qualquer coisa que a pessoa já tenha encontrado na realidade sensorial. É difícil expressar essa nova dimensão com a linguagem. A nova experiência ocorre como um completo desconhecido. Caso você se renda, sempre vale a pena. Sintonize em dimensões mais elevadas a glândula pineal como um transdutor. Dependendo da tradução utilizada em Mateus 6,22, Jesus disse: Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Creio que ele falava sobre ativar a glândula pineal, porque isso nos permite experimentar um espectro mais amplo da realidade. Muitos de nossos alunos podem atestar o fato de que, quando a glândula pineal é ativada, quando eles se conectam plenamente ao campo unificado, todo o corpo fica cheio de energia e luz. A partir do campo cósmico, a energia além dos sentidos entra pelo topo da cabeça e percorre todo o corpo. Quando isso ocorre, experimentam-se informações armazenáveis, além do banco de memória ou dos conhecidos previsíveis da vida diária. E tudo começa com a alteração química da melatonina na glândula pineal. Em toda a minha pesquisa sobre a glândula pineal, desenvolvi uma compreensão própria até a seguinte definição. A glândula pineal é um supercondutor cristalino que envia e recebe informações por meio de transdução de sinais vibracionais energéticos, frequência além dos sentidos, também conhecida como campo quântico, e as traduz no tecido biológico, cérebro e mente, na forma de imagens significativas, da mesma maneira que uma antena traduz diferentes canais em uma tela de TV. Quando a glândula pineal é ativada, porque você tem uma anteninha no cérebro, quanto maior a frequência captada, maior é a energia exercida para alterar e transmutar a química da melatonina. Como resultado para alterar e transmutar a química da melatonina, como resultado dessa modificação química, você terá uma experiência muito diferente da que a melatonina costuma produzir. Talvez uma maneira melhor de explicar seja dizer que você terá uma imagem mais clara. Pense da seguinte maneira: quanto maior a frequência, mais sua experiência será semelhante a passar da imagem de uma tela de televisão dos anos 1960 para uma experiência IMAX 3D 360 graus, acompanhada de som surround. A melatonina, o neurotransmissor dos sonhos, evolui para um neurotransmissor mais poderoso e lúcido, para tornar nossos sonhos mais reais. Durante todo esse processo, a glândula pineal tem uma cúmplice, chamada glândula pituitária. Com formato de pera, a glândula pituitária fica atrás da parte superior do nariz, bem no meio do cérebro. A região frontal anterior é responsável por produzir a maioria das substâncias químicas que influenciam as glândulas e os hormônios associados a cada um dos centros de energia. Quando a glândula pineal é ativada e libera certos metabólitos atualizados, a parte posterior da pituitária desperta, o que a faz produzir duas substâncias químicas importantes, ocitocina e vasopressina. Sabe-se que a primeira substância química, a ocitocina, produz emoções elevadas que fazem o coração se encher de amor e alegria. É chamada de substância química da conexão emocional, o hormônio do vínculo. Quando os níveis de ocitocina ficam acima do normal, a maioria das pessoas experimenta sentimentos intensos de amor, perdão, compaixão, alegria, totalidade e empatia, um estado interno que você provavelmente não se disporia a trocar por algo externo. Afinal, esses estados são o começo de amor incondicional. Quando os níveis de ocitocina ultrapassam um certo nível, pesquisas mostram que é difícil guardar rancor. Em um estudo realizado por cientistas na Universidade de Zurique, 49 participantes jogaram a variação do que é conhecido como Trust Game, jogo da confiança, 12 vezes consecutivas. Nesse jogo,
O investidor com uma certa quantia deve decidir entre guardar o dinheiro ou compartilhar uma parte com outro jogador chamado depositário. Seja qual for a soma compartilhada pelo investidor com o depositário, ela é automaticamente triplicada. O depositário, então, tem que tomar uma decisão: ficar com todo o dinheiro, deixando o investidor sem nada, ou compartilhar a quantia triplicada com o investidor, que obviamente espera obter lucro. Basicamente, a decisão se resume à traição. Um ato egoísta é uma vitória para o depositário, mas deixa o investidor no prejuízo. E se a ocitocina foi introduzida na equação? No estudo, os pesquisadores aplicaram o esguicho de ocitocina no nariz de alguns jogadores antes do jogo, dando aos outros o placebo. A seguir, fizeram exames de ressonância magnética funcional no cérebro dos investidores, enquanto tomavam suas decisões sobre o valor a investir e se confiavam ou não. Depois das 6 primeiras rodadas, os investidores receberam feedback sobre seus investimentos e foram informados de que sua confiança havia sido traída mais ou menos na metade do tempo. Os participantes que receberam o placebo antes de jogar sentiram-se com raiva e traídos. Por isso, investiram muito menos nas 6 rodadas finais. Os participantes que receberam os esguichos de ocitocina, no entanto, investiram a mesma quantia que tinham investido nas primeiras rodadas, apesar de terem sido traídos. Os exames de ressonância magnética funcional mostraram que as principais áreas do cérebro afetadas foram a amígdala, associada ao medo, ansiedade, estresse e agressividade, e o estriado dorsal, que orienta comportamentos futuros com base em feedback positivo. Os participantes que receberam a ocitocina tiveram uma atividade muito menor na amígdala, o que equivale a menos raiva e medo de ser traído novamente, bem como menos medo de perdas financeiras. Também tiveram uma atividade muito menor no estriado dorsal, o que significa que não precisavam mais se basear em resultados positivos para tomar decisões. Como demonstra o estudo, no momento em que a pituitária posterior libera suas substâncias químicas e o nível de ocitocina sobe, os centros de sobrevivência na amígdala do cérebro são desligados, o que arrefece os circuitos de medo, tristeza, dor, ansiedade, agressividade e raiva. Aí, a única coisa que sentimos é amor pela vida. Medimos os níveis de ocitocina em nossos alunos antes e depois das oficinas. No encerramento, alguns haviam aumentado os níveis significativamente. Quando entrevistamos esses alunos, muitos repetiram, estou muito apaixonado pela minha vida e por todos que fazem parte dela. Não quero que esse sentimento desapareça nunca. Quero lembrar desse sentimento para sempre. Esse é quem eu realmente sou. A outra substância química produzida pela glândula pituitária, quando a glândula pineal é ativada, chama-se vasopressina, o hormônio antidiurético. À medida que os níveis de vasopressina aumentam, o corpo naturalmente retém líquidos, fazendo com que se torne ainda mais composto de água. Isso é importante porque, para processar uma frequência maior, é necessário que a água sirva de conduíte para lidar melhor com a frequência mais alta do corpo e traduzir essa frequência nas células. No momento em que a vasopressina aumenta, deixa a glândula tireoide mais estável, o que afeta o timo e o coração, o que afeta as adrenais, o que afeta o pâncreas, o que produz um efeito cascata positivo até os órgãos sexuais. Quando sintonizamos frequências mais altas, acessamos um tipo diferente de luz, uma frequência mais rápida que a luz visível, e de repente ativamos uma inteligência maior dentro de nós. Como a glândula pineal é ativada, podemos captar frequências mais altas, o que produz uma alteração química. Quanto maior a frequência que captamos, mais se altera a nossa química, o que significa mais experiências visuais alucinógenas da energia mais elevada. Os cristais da glândula pineal, atuando como antena cósmica, são a porta de entrada para os reinos vibracionais superiores de luz e informação. É assim que temos experiências internas mais reais que as externas. Os metabólitos químicos pineais se encaixam nos mesmos receptores de serotonina e melatonina, mas carregam uma mensagem química muito diferente, oriunda de um reino além da realidade material sensorial. Como resultado, o cérebro fica preparado para uma experiência mística, abrindo a porta para outras dimensões e levando o indivíduo
de uma realidade espaço-tempo para uma realidade tempo-espaço. Como toda frequência carrega uma mensagem e essa mensagem é alteração química, uma vez que a glândula pineal é ativada e você começa a experimentar e processar níveis mais elevados de frequência, energia e consciência, estes muitas vezes se apresentam como padrões geométricos complexos, cambiantes, geralmente percebidos pelo olho da mente. Isso é bom, é informação. Quando você tem experiências místicas, seu sistema nervoso está tão coerente que consegue sintonizar em mensagens super coerentes. Na escuridão do vácuo, a glândula pineal se torna um vórtice para padrões e pacotes de informações muito organizados, e quando você coloca a atenção neles, eles se modificam e movimentam constantemente como um caleidoscópio. Do mesmo modo que uma TV capta frequências e as transforma em imagens na tela, a glândula pineal transduz quimicamente as frequências mais altas em imagens vívidas e surreais. No gráfico 13 do encarte colorido, você pode ver alguns padrões geométricos chamados de geometria divina ou sagrada. Esses padrões existem há milhares de anos. No capítulo 8, mencionei que esses padrões assemelham-se a antigas mandalas. São energia e informação na forma de frequência. Se você consegue se render a eles, o cérebro, por meio da glândula pineal, traduz as formas, mensagens e informações em cenas, imagens muito vívidas ou experiências lúcidas. A melhor coisa a fazer quando se vê ou experimenta esses padrões é render-se e não tentar fazer nada acontecer. Os padrões e formas geralmente não são bidimensionais ou estáticos. Ao contrário, são vivos, têm profundidade e compreendem infindáveis fractais matemáticos muito coerentes e infinitamente complexos. Outra maneira de ver isso é por meio do conceito de simática. Derivada da palavra grega para onda, simática refere-se a fenômenos baseados em vibração ou frequência. Funciona assim. Imagine retirar a tampa de uma caixa do alto-falante antiga. Se você enchesse o alto-falante com líquido, colocasse uma luz sobre ele e começasse a tocar música clássica através do equipamento, a frequência e a vibração do som acabariam criando ondas estacionárias coerentes.